Como é de costume, as nossas aulas a gente faz um apoio teórico denso, né, no começo aí do material, mas a gente só faz o comentário daquilo que eu acho pertinente ou que a gente entende que seja bem importante. No caso desse tópico de conjuntos e conjuntos numéricos, né, a base teórica você já conhece, já viram no primeiro ano, possivelmente já viram esse ano também na escola. E a ideia é que a gente ataque a parte prática, vá direto para os exercícios e tentar tirar as dúvidas. Como vocês já estavam com esse material, possivelmente vocês deram uma olhada aí também nas questões de casa. É o que eu espero, né? Tá? E aí, eu convido já vocês para a gente dar uma olhada no nosso primeiro problema. Na nossa primeira questão. É uma questão que envolve 3 conjuntos e ela faz só uma recapitulação das operações com conjuntos. Tá? Tem um detalhe interessante nesse problema 1 aí, é que os conjuntos que são colocados para a gente, eles são conjunto A, aqui fica o C e aqui fica o B. Isso, de fato, é curioso, porque a gente costuma colocar A, B e C. E se você, possivelmente, na hora de transcrever o problema, se precisasse, né, ou na interpretação enxergasse como A, B e C, como a gente está acostumado no automático, aí ia ser levado a erros gravíssimos, né? Então, o C, a questão, decidiu colocar aqui. Talvez exatamente por isso. A gente sempre está acostumado com A, B e C, o B estando aqui em cima do ladinho do A. Né? E ele forneceu alguns valores dentro aí, né? Nós temos aqui somente A com 40, somente B com 6, somente C com 20. Somente A e C não tem ninguém. Somente A e B temos 20 elementos, somente B e C temos 12. E os 3 nós temos 2 elementos. Estão os 3 conjuntos. Tá? E aí, com base na situação exposta, no enunciado, assinale a opção que indica a soma das proposições corretas. Assinale a soma, na realidade, né? Ele quer que você some as proposições corretas. O item 1, vou colocar aqui, ele afirma que o número de elementos da união de A com B e interseção C é 14. Então, só fazer uma representação aqui pequenininha de desenho, tá? A, C, B. Então, onde ficaria a união de A com B, interseção C? A união de A com B é juntando essas duas bolas aqui. A interseção dessa união com C seria essa região aqui, ó. Tá? Então, a união de A com B, interseção C, seria essa região. E aí você olha no desenho quanto dá. 0 mais 2 mais 12. Né? 0 mais 2 mais 12 dá 14. Foi isso que ele disse. Então, o item 1 está correto. Certo? É isso que a gente vai fazer com cada alternativa dessa. Tá? Item 2. A interseção C unido a B. Faz o mesmo processo. Eu vou desenhar as 3 bolinhas. Lembrando que é A, C e B. E fazer a representação da operação com conjuntos. Né? A interseção C seria essa região do meio. E ele vai unir isso aqui com B. Então vai ser
conjunto B como um todo, unido com essa interseção de A e C. Então, nós teremos essa representação. E essa representação no nosso diagrama corresponde aos números 0, 2, 20, 12 e 6, né? 0 mais 2 mais 20 mais 12 mais 6. 22, 44, 22, 34, 40. Né? Ele disse que era 100, está errado. O item 2. O item 4. O item 4, ele afirma para a gente que o número de elementos de B interseção C unido a A é 74. Vejamos. A, C e B. Aí, ó. B interseção C é esse conjunto aqui. E eu vou unir isso aqui com o conjunto A. Então, ó, pinta o A completo e faz a junção dele com essa interseção de B com C. É exatamente isso. É exatamente isso. Aí, quando a gente for juntar essa quantidade, né, a gente vai juntar o A inteiro com essa região. Seria 40 mais 20 mais 2 mais 0, só para deixar indicado aqui, e 12. Né? 60, 74. Então, de fato, foi o que ele disse para a gente. 74, o item 4 também está correto. Seja bem-vinda, Sofia. O item 8. O item 8, a gente tem... Interessante do item 8, pessoal. Eu vou fazer 2 desenhos aqui. Que é o conjunto A, C e B. E aqui também, ó, A, C e B. Tá? Aí, a interseção B, esse aqui, ó. Eita. Aí errando. A interseção B, esse aqui. Unido com B menos C. B menos C é essa região. B menos C é somente B, essa região. Aí, se você faz a união dessas duas, dessas duas figuras, você vai gerar, fazer um terceiro desenho aqui, para representar a união das três. Quer dizer, das duas figuras, né? A, C e B. Essa união vai ficar o primeiro conjunto, que já estava, e essa região do B. Ou seja, do conjunto B só não vai participar esse pedacinho. Então, quais os elementos que participam desse desenho aqui, né? O 2, o 20 e o 6. 2 mais 20 mais 6. Isso dá 28. E ele disse que era 28, então certinho também. Tá? Então, o item errado até agora, falta 16, né? Esse aqui está certo. Esse aqui disse que era 100, está errado. Esse está certo. E esse está certo. Só falta a gente verificar o 16. O item 16, ele é interessante porque ele
faz a interseção de um conjunto que tem apenas A com outro conjunto que não tem A. E assim, sem precisar fazer conta alguma, sem precisar fazer desenho algum, né? A interseção entre um conjunto que tem apenas A com um conjunto que não tem A de jeito nenhum é vazio. Certo? Então, quando ele fala A menos B, significa somente A. Né? Quando ele fala C menos A, é somente C, tirando A, né? Então, um conjunto que tem apenas A com um conjunto que não tem A interseção é vazia. Se a interseção é vazia, o número de elementos realmente zero. Ou seja, o item 16 também está verdadeiro. E a soma correta aí, só não entra o 0,2, né? A soma correta vai ser 1 mais 4 mais 8 mais 16. Isso dá 29. Só não entra o 2. E esse aí, gente, foi o nosso primeiro problema, nossa primeira questão sobre conjuntos, que lembra aí a ideia de operações com conjuntos, união, interseção, diferença. Eu quero chamar a atenção para essa ideia da diferença de conjuntos, certo? Quando a gente faz uma diferença de dois conjuntos, a gente está retirando do primeiro conjunto aquilo que ele tem em comum com o segundo. Não tem o primeiro e o segundo fazendo uma subtração, né? Então, a diferença entre dois conjuntos é você retirar do primeiro conjunto aquilo que ele tem em comum com o segundo. Tá? Eu vou apagar esse comecinho aqui, que é exatamente o desenho que tem aí na apostila. Para a gente enfatizar essa operação de diferença. A gente vai relembrar aí, ó, que o conectivo ou lembra a operação de união, o conectivo e lembra a operação de interseção, e A menos B, você vai traduzir como sendo somente A. Quando comparado com B. Somente A quando comparado com B. Significa dizer que você vai retirar de A aquilo que ele tem em comum com B. Caso não tenha nada em comum, fica o próprio conjunto A, por exemplo. Então, o mínimo que você tira é o conjunto vazio. Caso o A esteja dentro do conjunto B, vai ficar ninguém, vai ficar o zero. Vai ficar, no caso, o conjunto vazio. Certo? Então, tem dois casos particulares, né, dessa subtração de conjuntos, que ficaria assim. Primeiro caso particular, tipo, primeira observação. Se a interseção B é um conjunto vazio, certo? Então, A menos B é o próprio A. Isso é também uma maneira de dizer que A e B não tem interseção, é dizer que A menos B é o próprio A. Certo? Se não foi retirado nada, é porque eles não possuem interseção. E a segunda observação é se A estiver dentro de B. Se A for um subconjunto de B, aí você pode pensar naquele caso, né? Conjunto A dentro do conjunto B, certo? Então, se A é subconjunto de B, o que significa fazer A menos B?
Olha, gente, a interseção entre esses dois conjuntos é o próprio conjunto A. Então, se desse conjunto A eu tiro ele mesmo, não sobra ninguém. Certo? Então, se eu tenho A interseção B como conjunto vazio, exemplo, números pares e números ímpares. Conjunto dos racionais e dos irracionais. Certo? Então, se eu pego dois conjuntos desses que não possuem interseção e eu faço um menos o outro, o resultado dá o primeiro conjunto. Se fosse B menos A, o resultado seria B. No caso da interseção ser vazia. Se A está dentro de B, A menos B é o conjunto vazio. E ainda insistindo nesse desenho, se fosse o contrário, B menos A. Aí eu vou precisar apagar ali. Eu já posso apagar esse lado aqui, gente? Essas conclusões aqui. Eu posso ou eu não posso? Beleza. Então, ó, ainda insistindo nessa situação, né, seria a nossa observação 3, tá? Ainda se A for um subconjunto de B. Então, quem seria B menos A? Aí a gente lembra desse desenho. O conjunto A dentro do conjunto B. Tá? Então, quem seria B menos A? B menos A é o que tem apenas em B. Seria essa região aqui. Aí essa região, gente, ela vai ganhar um nome especial. Ela vai ser chamada de complementar de A em relação a B. Esse conjunto que está pintado aqui, ó, de verdinho, ele complementa o A em relação ao conjunto B. A gente vai chamar de A com um C minúsculo em cima, certo? E esse A com C minúsculo vai ser o complementar de A em relação a B, certo? Complementar de A em relação a B. Imagina que o conjunto B é o conjunto dos números naturais. E que A é o conjunto dos números naturais pares. Então, o complementar deles seriam os ímpares. Imagina que B é o conjunto dos números reais. A seria o conjunto dos racionais. Então, o complementar deles seria o conjunto dos irracionais. Imagina que B seja o conjunto das letras do nosso alfabeto e A o conjunto das vogais. Então, o complementar dele seria o conjunto das consoantes. Perceba que o complementar, ele sempre tem interseção vazia com o conjunto, né? Tem essas duas características. A primeira característica, ela tem interseção vazia com o conjunto. E segunda característica, se você unir esses dois conjuntos, dá conjunto completo, que a gente vai costumar chamar de conjunto universo. O B aqui seria o conjunto universo dessa minha história, certo? Então, você vai notar que A unido com o seu complementar dá o conjunto B e a interseção com o seu complementar é o conjunto vazio, certo? Então, nós temos essas duas informações importantes sobre um conjunto e o seu complemento.
Você pode entender um complemento de uma forma bem direta como sendo aquilo que faz negar o conjunto. Então, se eu coloco A com um Czinho em cima, complementar de A, significa aquilo que está fora do conjunto A, aquilo que não pertence ao conjunto A, aquilo que é oposto ao conjunto A. Certo? Então, tem essas duas informações importantes sobre o conjunto complementar, e essa ideia de conjunto complementar só tem sentido se tiver um conjunto dentro do outro. Tá? Se for uma situação de dois conjuntos que tem só uma parte, que é a interseção, aí não faz sentido falar em conjunto complementar. Legal? Então, essa é a ideia do complementar de um conjunto em relação ao outro. Vamos para a questão 2. Questão 2 já fala um pouquinho sobre esse conjunto complementar. Questão 2, ela diz assim: sabendo-se que A e B são subconjuntos de U, um conjunto universo aí, né? Então, imagina A, B, subconjuntos de um conjunto universo U. Certo? Aí ele diz para a gente que a interseção entre A e B é o C e o D. A letra C e a letra D. A união entre A e B é A, B, C, D, E, F. Então, o C, D já está aqui. Falta incluir A, B e E, F. Aqui e aqui. Eu não sei se está os quatro. Está 3 aqui, um aqui. Está 3 aqui, um aqui. Eu não sei como eu vou distribuir ainda. Quando, de repente, ele me diz que o complementar de A, aí é em relação ao universo, em relação a U, complementar de A, é F, G, H, I. Ó, ele está dizendo que fora de A, nós temos EF, G, H, I. Como na união também aparece o E e o F, então fora de A, o E e o F tem que estar aqui. Certo? Os outros que não aparecem na união, mas que estão fora de A, que são o G, o H e o I, a gente coloca fora. G, H e o I. Então, fora do conjunto A, ficaria essa região aqui, que é a região de apenas B. Certo? Como existe uma interseção entre esse conjunto fora de A e a união de A com B, essa interseção é apenas B mesmo. E como eu sei a união, que é ABCDEF, DECDEF já está aqui, falta o A e o B. E aí eu completo esse meu diagrama com todos os elementos que ele forneceu, né? E daí a gente consegue concluir que o conjunto A tem 4 elementos, o conjunto B tem 4 elementos. Se fosse somente A, que seriam 2 elementos. Somente B, 2 elementos, tá bom? Então, A e B tem 4 elementos, letra D de dado. Entenderam aí, gente? Conseguiram compreender essa ideia do complementar, do que está fora do conjunto? Então, o A com o Czinho seria o que está fora do conjunto A. E eu consegui encaixar a letra E e a letra F, porque elas faziam parte da interseção daquilo que está fora de A com a união de A com B. Certo? Está aí a nossa questão 2. Esse lado aqui, já pode apagar, não? A transmissão que a gente vai fazer agora, como o quadro só tem 2 partes, a gente costuma sempre apagar mais do que o normal, né? Então, fica sempre aquela de, não vou apagar desse lado, porque pode ser que você tenha ou não anotado ainda, uma coisa assim. Eu sempre vou perguntar, então. Para a gente fazer a questão 3 ela tem um recado, certo?
recado dela é o seguinte. Se o conjunto A ele possui N elementos, eu vou representar esses N elementos dessa forma, certo? Se o conjunto A possui N elementos, evidentemente todos distintos, certo? Então, A possui 2 elevado a N subconjuntos. E é de extrema importância que você entenda o porquê desse 2, certo? Para poder você, inclusive, ter um norte para resolver alguns problemas que dependem da essência desse fator de multiplicação. Né? Então, perceba que para formar um subconjunto com esses N elementos, eu vou perguntar a cada um deles se eles vão participar ou não do subconjunto. Eu chego para o A1 e pergunto, A1, você vai participar ou não vai participar do subconjunto? Então, eu forneço para ele 2 possibilidades. Ele participa ou não participa. O segundo elemento é a mesma coisa. Ou seja, todos esses elementos, eles vão ter 2 possibilidades de escolha. Ou eles participam ou eles não participam. E isso aqui que eu estou fazendo é o quê, professor? Estou fazendo o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Ah, isso é um resultado de análise combinatória? Exatamente. Tá? Então, aqui eu tenho N fatores. Certo? Exatamente porque eu tenho um N elementos e cada um deles tem apenas 2 possibilidades. Ou eles participam ou eles não participam. Como eu tenho N fatores, isso dá 2 elevado a N subconjuntos. Lembrando que nessa nossa contagem de 2 elevado a N está incluído o próprio conjunto e também está incluído o conjunto vazio. Certo? Tanto o próprio conjunto está incluído, como o conjunto vazio também participa dessa contagem de 2 elevado a N. Se eu quiser a quantidade de subconjuntos não vazios, eu calculo 2 elevado a N e subtraio 1 subconjunto, que é o conjunto vazio. Tem um nome que a gente costuma dar, que é subconjuntos próprios de A. Subconjuntos próprios de A seriam os subconjuntos de A diferentes de A. Os subconjuntos menores que A. Aí incluiria o vazio, mas não incluiria o conjunto A. Certo? Então, novamente, você tiraria só um subconjunto, né? Beleza? Aí a questão número 3, ela pergunta para a gente o seguinte. Sejam 2 conjuntos não vazios, x e y, satisfazendo a seguinte propriedade. A quantidade de subconjuntos de x é o dobro da quantidade de subconjuntos de y. Poderia pensar assim, né? O número de subconjuntos que o conjunto X possui seria assim. O número de subconjuntos de X é igual a 2 vezes o número de subconjuntos de Y. O que ele está dizendo para mim é isso. Que o número de subconjuntos do conjunto X é 2 vezes o número de subconjuntos do conjunto Y. Traduzindo isso em termos de equações, a gente diria que o número de subconjuntos que o X possui é 2 elevado ao número de elementos que o conjunto X tem. E a questão pede para representar-se como N de X. Tá? E isso vai ser igual a 2 vezes o número de elementos do subconjunto e subconjuntos de Y, que é 2 elevado a N de Y. Aí isso é uma coisa que a gente já conhece daqui de cima. O problema não diz isso, né? Ele só diz que o número de elementos de X vai ser representado assim, o número de elementos de Y vai ser representado dessa forma. Tá? E aqui é 2 elevado a 1, né? Bem, você repete a base e soma os expoentes aqui. E como
como as bases são iguais, os expoentes necessariamente são iguais. N de x vai ter que ser 1 mais N de y. Ou seja, o número de elementos do conjunto x é 1 a mais que o número de elementos de y, que eu posso concluir é isso. E ele pergunta exatamente isso, né? Considere-se n de x como número de elementos de x e n de y como número de elementos de y. É correto afirmar que n de x é igual a 1 mais n de y. Letra C. Certinho aí? Alguma pergunta sobre essa ideia da quantidade sobre conjunto C2 elevado a n? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Quer que eu repita alguma coisa? Show de bola, hein? Problema 4. Ele traz para a gente alguns desenhos, né? Eu coloquei esse problema só para ter um exemplo de uma questão que envolva só diagramas, em que ele pediu, diz assim, a professora de matemática de um colégio de Fortaleza, ao arguir os seus alunos em uma prova oral, pediu que eu mesmo representasse na forma do diagrama de Venn a seguinte sentença. A sentença é a interseção complementar de B. Onde A e B são dois conjuntos arbitrários. Qual dos diagramas abaixo o aluno deverá representar para responder a pergunta, evidentemente, de forma correta, né? Para a professora. Então, se eu tenho aqui os conjuntos A e B, e para falar em complementar, eu sempre tenho que ter como referência algum conjunto inverso. Certo? Sempre tenho que ter como referência algum conjunto universo para falar de complementar. Então, eu quero fazer a interseção entre o conjunto A e aquilo que está fora de B. O que é que está fora de B e também está dentro de A? Isso aqui. Certo? E isso aí é somente A, né? Essa é a parte que deve ser pintada, que está na letra C. Certo? Isso aqui corresponde à representação dessa operação, que é a interseção complementar de B. Se fosse o contrário, o B em interseção complementar de A seria somente B. Tá? Número 5. Questão 5, gente, ela diz assim, ó. Sabendo que é um grupo, aí saiu o gripo, né? Tá? Sabendo que é um grupo de 35 pacientes, 19 apresentam o sintoma X, 23 apresentam o sintoma Y. É correto concluir que são dois conjuntos que estão dentro de um conjunto universo de 35 pacientes. Uma bolinha para o X. Para o Y. E aqui
aqui eu tenho, ó, os pacientes que apresentaram o sintoma X, os pacientes que apresentaram o sintoma Y. Tá? No nosso conjunto universo, nós temos 35 pessoas. E dessas 35 pessoas, eu não sei quantas tem na interseção, eu vou chamar de A. E eu não sei quantas estão fora, eu vou chamar de B. Olha, ele disse que um grupo de 35 pacientes, 19 apresentaram sintoma e 23 apresentaram o sintoma. Mas não precisa ser só esses dois sintomas para que os pacientes apresentem, não é verdade? Eu posso ter, o problema não diz claramente que não tem ninguém do lado de fora. Então, eu posso ter um paciente que não apresenta nem o sintoma A, nem o sintoma B, apresente um outro sintoma. Tá? Bem, se ele diz que X aqui temos 19 pacientes, e aqui já tem A, aqui eu posso escrever 19 menos A, certo? Mesma coisa com o Y. Se eu já tenho 23 pacientes no total, e aqui tem A, eu escrevo 23 menos A. E eu sei que se eu juntar essas quatro partes aqui, tem que dar 35. Não é? Então, se você juntar 19 menos A, somado com A, somado com 23 menos A, somado com B, isso tem que dar 35. Tá? Esse A e esse menos A é cancelado. 19 somado com 23 dá 42. Então, 42 menos A mais B é igual a 35. Eu vou isolar o B, tá bom? Eu vou passar o 42 e o menos A para o outro lado. Vai ficar assim. B igual a A menos... Eu vou isolar o A, porque o A é a interseção dos dois, né? Vou deixar o A passando para lá e trazer o 35 para cá. Então, A vai ser 7 mais B. O A vale 7 mais B. O que significa isso para a gente? O A igual a 7 mais B. Significa que se do lado de fora não tiver ninguém, o A é igual a 7. Mas se do lado de fora tiver uma pessoa, o A vale 8. O A pode valer 9, pode valer 10. Está vendo aí como vai aumentando? Exatamente, pelo menos 7. Mas tem um limite superior, não tem, Renato? Ele tem um limite inferior, né? Porque ele é no mínimo 7, mas ele tem um máximo também, não tem? Você vai perceber, ó, que o A ele vai variar de 7, 8, até quanto? Até o menor deles, 19. Perfeito. Porque o valor que está aqui e o valor que está aqui, ele pode ser no mínimo 0, não pode ser negativo, né? Então, o A vai até o 19. Isso faz com que o B ele varie de 0 até 12, né? E o 7 daria 19. Então, nós temos um máximo e um mínimo, tanto para o A quanto para o B. Certo? E aí, ó, pelo menos 7 pacientes apresentam ambos os sintomas, letra A. Exatamente 7, não, no máximo 7, não, no mínimo 7. Pelo menos 12 pacientes não apresentam nenhum sintoma. Não, seria no máximo 12, né? Tá? Então, aí, letra A.
Uma questão de conjuntos muito boa, discussível, né? Interessante isso aí. Número 7, mano. Número 6, meu irmão. Número 6, questão 6 diz assim. De uma escola de Uberlândia partiu uma excursão para Caldas Novas com 40 alunos. Ao chegar em Caldas Novas, 2 alunos adoeceram e não frequentaram as piscinas. Todos os demais frequentaram as piscinas de manhã, à tarde e à noite. Então, ele vai discutir sobre a quantidade de alunos que frequentaram as piscinas pela manhã, à tarde ou à noite. Então, a gente vai ter aqui, ó, alunos que frequentaram pela manhã, à tarde ou à noite. E, evidentemente, eu já tenho aí a informação de gente que não frequentou de jeito nenhum, né? Adoeceu. Então, a gente começa a história dizendo que tem um grupo com 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, 2 já estão fora. Tá? E aí, ao ler o restante dos dados, ó, todos os demais frequentaram as piscinas, sendo 20 pela manhã, à tarde 12 somente, sendo 20 pela manhã e à tarde. Então, essa é a interseção de manhã com tarde. Né? Esse aqui. Aí ele disse que 12 somente pela manhã. Vamos botar o 12 aqui, gente. 12 somente pela manhã. 3 somente à noite. 3 somente à noite. 8 pela manhã, à tarde e à noite. 8 é a interseção dos 3. E aí eu me lembro que ele me disse que isso aqui era 20, ó. Interseção de manhã com tarde. Como aqui já tem 8, eu ponho 12 aqui, ó. 12 pessoas frequentaram pela manhã e à tarde, mas não foram à noite. Certo? Se ninguém frequentou a piscina somente no período da tarde, ou seja, aqui nós temos 0. E as únicas informações que eu não tenho seriam essa quantidade e essa quantidade. O pessoal foi apenas de manhã e à noite ou apenas à tarde e à noite. Ele quer saber a quantidade de pessoas que frequentaram à noite. Bem, para encontrar essa quantidade aqui, ó, que frequentou à noite, para encontrar essa quantidade, eu tenho que somar essas 4 partes aqui. Eu tenho que somar x, y, 8 e 3. E para isso, para eu achar esse resultado, eu preciso saber do valor de x mais y. Como é que eu encontro ele? Somo todo mundo igual a 40. Então, se eu somar todos os valores aqui, 12 mais 12, não vou contar esse zero não, tá? Mais 8, mais 3, mais 2, mais x, mais y, dá 40. Então, a gente vai ter 24, 27, 35, 37. Mais y igual mais x mais y igual a 40. Então, x mais y dá 3. Se x mais y dá 3, a gente tem como saber a quantidade da noite, né? Só somar esse pessoal aí. Eu consigo resolver o problema sem dizer quem é x e quem é y. Mas eu sei a soma deles. Certo? Então, juntando aqui, ó, x mais 8 mais y mais 3, essa quantidade, né? Seria o número de elementos de quem foi à noite. Vai ser 3, 3, 6 e 4, e 8, 14. E 14 nós temos aí na letra C. E tome letra C, né?
Número 7, gente. Qualquer coisa podem se pronunciar aí, viu? Perguntar alguma coisa, pedir para repetir, fica à vontade. Bom? Número 7 diz assim, ó. Foi solicitado que um grupo de 64 pessoas escolhesse um número natural, maior do que 3. Após a análise das escolhas, constatou-se que 12 pessoas escolheram um número primo, 30 escolheram um número par, 14 escolheram um múltiplo de 3 e 6 pessoas escolheram um múltiplo de 6. O número de pessoas que escolheram um número ímpar, que não é múltiplo de 3, foi... aqui eu tenho 3 conjuntos, quer dizer, 2 conjuntos, né? O conjunto dos múltiplos de 2 escolhidos seriam os pares. Eu vou chamar assim. Múltiplos de 2. Aqui seriam os múltiplos de 3. Certo? Aqui na interseção, evidentemente, os múltiplos de 6. E fora estaria quem? Aqui fora estariam os números que não são pares, ou seja, são ímpares. Se fosse par, estava aqui dentro, né? Então, aqui fora estariam os números ímpares que não são múltiplos de 3. É exatamente o que ele está perguntando no final, né? Quantos são os números ímpares que não são múltiplos de 3? Ou seja, ele está perguntando quem está do lado de fora. De um total de 64 pessoas, ou seja, 64 escolhas possíveis, a gente tem 6 delas que escolheram um múltiplo de 6. Tá? Como 30 são pares, e 6 já estão aqui, eu ponho 24 aqui, ó. 24 são números pares, mas não são múltiplos de 3. 4, 10... 14 são múltiplos de 3. Se aqui tudo tem 14, aqui já tem 6, aqui eu ponho 8, né? 8, 6, 14. Tá? E se você juntar essas três quantidades aqui, ó, 30, 38, 38 para 64. 38 para 64 dá 26, né? 26 está do lado de fora. É claro, desses 26 que está do lado de fora, entre eles nós temos os 12 números primos que foram escolhidos. Como é que eu tenho certeza que esses números primos não é o 2 nem é o 3? Porque ele disse que os números escolhidos eram maiores que 3, né? Então, desses números primos, eles vão aí do 5 em diante. Certo? Nem é o 2, nem é o 3. Tá? Vamos do 5 em diante. Então, é isso mesmo que ele está perguntando, 26. São 26 total de números que são múltiplos de... que não são múltiplos de 3 e que são ímpares, né? Isso está na letra B. Cícero, qual a intenção dele dizer os números primos? Sei lá, talvez ele despistado o que ele está perguntando, né? Dentre esses 26 números, pelo que ele disse, 12 deles são primos e 14 não são primos, mas também nem são múltiplo de 2, nem múltiplo de 3. Tipo 25. 25 não é primo, não é múltiplo de 2, não é múltiplo de 3. Então, poderia estar nessa contagem aí, desses 14 números que estão fora. Certinho? Então, bem interpretativo, né? Esse problema 7 aí. Questão número 8, gente. Bora para 8. Questão 8 diz assim, ó. Denotemos por n de x o número de elementos do conjunto finito x. Beleza.
Aí sejam A, B e C conjuntos tais que o número de elementos de A unido a B é 8, de A unido a C é 9, de B unido a C é 10, de A unido a B unido a C é 11, e a interseção 2. Ele quer saber o número de elementos de A mais de B mais de C. Você pode pensar na solução desse problema pelo diagrama, certo? Você pode pensar pelo diagrama. Os elementos de A, B e C. Eu não vou desenhar o conjunto universo, porque não vejo a necessidade, certo? Só tem elementos que estão nos conjuntos A, B e C, né? Ele diz a quantidade de elementos da interseção, os 3, que é 2. Inclusive é o único que dá para ser colocado, né? Eu quero... Ele me disse aqui o número de elementos da união de A com B, A com C, B com C, a união dos 3. Então, se eu chamar isso aqui de X, isso aqui de Y, isso aqui de Z, eu posso escrever esses valores em função de X, Y e Z. Posso? Então, por exemplo, o conjunto A unido a B tem 8 elementos. Eu não tenho interseção dos 3, né? Do 2 a 2. Não tem interseção dos 3, 2 a 2. Então, que eu vou ter que chamar de A, Bzinho e Czinho. Certo? E ele quer o número de elementos de A, com o número de elementos de B, com o número de elementos de C. Certo? Aqui o que eu vou pensar é o seguinte, ó. Eu sei que a união de todo mundo, eu vou escrever o que ele me disse, né? A união de todo mundo é 11, certo? Então a soma de todo mundo aqui é 11. E se a soma de todo mundo é 11, tirando esses 2 fica 9, né? Então, se você somar X, Y e Z, A, B e C dá 9. Certo? Ele disse que A unido a B é 8. Rapaz, olha o que passou na minha cabeça aqui. Esse A, B e C eu consigo achar olhando. Então eu vou tirar aqui, pensa comigo, vê o que eu pensei. Se a união de A com B, se a união de A com B tem 8 elementos, a união de A com B é isso aqui, né? E a união dos 3 tem 11, aí necessariamente isso aqui é 3. Né? Então, se aqui dentro tem 8 elementos e a união todos dá 11, 8 para chegar em 11 falta 3. Da mesma forma, eu vou pensar na união de A com C. Se a união de A com C tem 9 elementos e o total é 11, 9 para chegar em 11, faltam 2. Tá vendo? E por último, de B com C, 10. Se a união de B com C tem 10 elementos para chegar em 11, faltam 1. Eu consegui achar esses 3 aí desse jeito, sem ter a necessidade de chamá-los de A, B e C. Certo? De novo, se ele disse que a união dos 3 conjuntos era 11,
juntando todo mundo aqui dava 11. E a união de A com B é 8, significa que juntando isso daqui é 8. Para chegar em 11, eu tenho que ter 3 aqui. Se essa união de A com C é 9, para chegar em 11, eu tenho que ter 2 aqui. E a união de B com C é 10, para chegar em 11, eu tenho que ter 1 aqui. Tá? Pronto, agora eu vou para a união de todo mundo. Eu sei que vale 11. Vou somar todo mundo aí, dizer que é 11. Então, 1 mais x mais 2, somando todo mundo, né? Dá 11. 11 menos 1, 10. Deixa eu escrever. 1 mais 2 mais 3. Mais x mais y mais z mais 2. 1 mais 2 mais 3, mais x mais y mais z mais 2, isso tem que dar 11. Então, x mais y mais z, quanto é? Vou fazer 6, 7, 8. Para chegar em 11, falta 3, né? Então, essa soma dá 3. Não sei quem é x, quem é y e quem é z, mas eu sei que é a soma dá 3. Aí ele quer saber o número de elementos de A mais o de B mais o de C. Então, o número de elementos de A é x mais y mais 2 mais 1, não é? X mais y mais 3. O número de elementos de B é x mais z mais 4. E o número de elementos de C é y mais z mais 5. E o que ele quer é a soma dessas três quantidades, né? Tá? Então, essa soma aqui, gente, essa soma aqui, ó, desejada, vai ficar, acho que vocês já devem ter percebido aí, ó, tomara que sim, já vai ficar n de A mais n de B mais n de C igual. O x aparece duas vezes, o y aparece duas vezes e o z aparece duas vezes. Ou seja, eu posso me aproveitar disso e escrever assim. Isso aqui dá 12, não é? 5 mais 4, 9 mais 3, 12. Pronto. E eu sei, mas não é só eu não, vocês também, que sabem que x mais y mais z 3. Né? Eu vou ter 12 mais 6. Tá? Pode sim, Rafael, pode sim. Esse negócio de que a soma vale 3, você pode distribuir do jeito que você quiser, que o resultado final não muda. Você podia dizer que x é 2, y é 1 e z é 0. Pouco importa também. Tá? O que importa é que a soma não mude, seja 3. E aí você teria um caso particular disso aí, né? No caso de uma questão aberta, imagina uma questão aberta, né? Você não pode supor isso do nada. Você poderia escrever assim, tomando x, y e z igual a 1, sem perda de generalidade, a gente pode considerar aí, tá, vai continuar a questão, e tudo bem. Mas, o ideal da solução aberta seria essa. Beleza? A gente conclui aqui que o número de elementos de A mais de B mais de C dá 12 com 6 de 18.
Aí eu quero que vocês notem que o que me ajudou bastante foi ter encontrado esse 3, esse 2 e esse 1 no início. Né? No início. Tá legal? Beleza? Número 9, gente. Muito bela essa questão, né? Questão 9 diz o seguinte. Questão muito bonitinha também do Enem. Uma escola do ensino médio tem 250 alunos que estão matriculados na primeira, segunda e terceira série. 32% dos alunos são homens. Eu já vou calcular essas porcentagens, tá? 32% de 250. E a outra porcentagem é 40, né? 40%. 40% dos homens, né? Então, vamos ter que calcular primeiro aí 32% de 250. 32% de 250, fizer a continha aqui, dá 80. Então, nós temos 80 homens. E desses 80 homens, 40% estão na primeira série. 40% de 80. Perceba aí que ó, já errou uma porcentagem, a outra já vai no embalo, né? Já erra tudo. 40% de 80 dá um total de 4 vezes 8, 32 homens. Homens. 20% dos alunos matriculados estão na terceira série. 20% de 250 dá 50 alunos. Esse aqui são homens na primeira série, né? Aqui eu tenho 50 alunos na terceira série. Aí entre homens e mulheres. Aí ele diz que 10 são homens. Então vamos tentar organizar o nosso processo assim, ó. Primeira série, homens e mulheres. Segunda série, homens e mulheres. Terceira série, homens e mulheres. Vou colocar os homens para cima, as mulheres para baixo, tá? Eu vou começar a completar na terceira série, porque ele disse que desses 50 alunos, 10 são homens. Então, 40 são mulheres. Tá? 10, 40, beleza. Eu tenho 32 homens na primeira série. E tem um total de 80 homens. Então, ó, 32 com 10, 42. 42, para chegar em 80, faltam 38. Então, 38 são homens da segunda série. Certo?
Ele diz que na segunda série, o número de homens é igual ao número de mulheres, então, bastante. 28 para cá. Se são 250 pessoas, 80 são homens, eu posso afirmar aqui, ó, a quantidade de mulheres, né? Então fica 170 mulheres. Certinho? Para chegar em 250, né? Então, se você somar aqui, ó, 40 com 38, 78. 78 para 170. Né? São mulheres, né? 78 para 170. Dá 92. São mulheres na primeira série. Aí ele quer saber o valor de A. Nessa distribuição que ele deu, A é o número de mulheres da primeira série, 92. Letra C. Tá? Bem, muito bem bolada, né? Bonitinha, ele faz aí porcentagem, misturando o conjunto dos homens e das mulheres, lembrando que nesses problemas a gente não considera interseção. Número 10. Na questão 8, eu esperei a 10 para apresentar agora. Na questão 8, a gente poderia também ter feito o mesmo problema, esse problema do ITA, usando uma expressão para a união de três conjuntos. Do mesmo jeito que a gente tem uma expressão para a união de dois conjuntos, a gente também tem uma expressão para a união de três conjuntos. Né? Então, se fossem dois conjuntos, você escreveria o número de A unido a B como sendo o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos da interseção. Esse é o princípio da inclusão e exclusão. Quando você soma... Opa, aqui é B, né? Quando você soma os elementos de A e os elementos de B, você está somando os da união, você está somando os elementos da interseção duas vezes. Você retira uma dessas duas vezes que você soma. No caso de três conjuntos, o número de elementos de A unido a B unido a C, você poderia pensar A unido a B como sendo um conjunto só. Faria essa distribuição. E depois você pensaria em fazer um desmembramento nessa distribuição que foi dada. Certo? Isso finalizaria você tendo que somar os elementos de A com os de B e os de C. Depois você tendo que subtrair os elementos das interseções duas a duas. E, por fim, somar os elementos da interseção dos três. Continua sendo chamado de método da inclusão e exclusão, só que agora para três conjuntos. Certo? Eu não sei se vocês conseguem captar a ideia do padrão. Para dois conjuntos, eu somo os elementos de A com B e tiro da interseção. Para três conjuntos, eu somo os elementos de cada um deles, tiro as interseções 2 a 2 e somo a interseção 3 a 3. Se fosse quatro conjuntos, somava os elementos dos quatro conjuntos, tirava as interseções 2 a 2, somava as interseções 3 a 3 e tirava a interseção dos quatro. Ele tem uma troca de sinal, está percebendo? Soma os elementos dos conjuntos, depois subtrai as interseções 2 a 2, depois soma as interseções 3 a 3, subtrai as interseções 4 a 4, soma as interseções 5 a 5. Isso não tem fim, não. Isso, quantos conjuntos você quiser colocar, você faz isso.
Não muda, o padrão é esse. Esse é o método da inclusão e exclusão. Certo? Essa fórmula é muito grande. Então, para você utilizar ela, tem que compensar bastante, né? E uma maneira, uma hora, um momento que compensa você utilizar essa expressão é quando o problema fornece a união, fornece A, B e C, A interseção B, A interseção C, B interseção C, e pede esse cara. Se ele pedir a interseção dos três, ali naquele momentinho, aí você precisa. Esse aqui seria a melhor opção. Precisa dela. Se não, você ia ter que montar um diagrama com 3 conjuntos, certo? Ia ter que chamar o cara do meio de X, você não consegue fazer nada sem ele, né? Chamar a interseção dos 3 de X, e vai retirando ele. E as coisas vão ficando grandes, 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 tudo em função de X, mas tudo grande. E aí você vai somar aquela contarada todinha e igualar a união. Vai encontrar X, beleza. Sem precisar disso, vai ficar muito grande, maior do que eu estou dizendo. Tá? Então, para você encontrar a interseção dos três, quando ele fornece os três conjuntos, as interseções duas a duas, e fornece a união, essa opção é a melhor que tem. E se você percebeu o padrão que eu disse, soma os elementos do conjunto, de cada conjunto, subtrai as interseções duas a duas, soma as interseções 3 a 3, subtrai as interseções 4 a 4, soma as interseções 5 a 5, e assim vai, volta, vai, volta, vai, volta. Você não consegue esquecer como essa expressão. E aí o problema número 10, ele diz assim: em uma turma de 50 alunos de medicina, 18 cursam anatomia, 15 citologia, 13 biofísica, ele diz 3 conjuntos. Em seguida ele fala as interseções duas a duas, quantos cursam anatomia e citologia e biofísica, anatomia e biofísica. E depois fala o pessoal que está do lado de fora e faz perguntas de modo que eu só consigo responder se eu souber a interseção dos três. Tá? E aí vamos pensar assim. Vou colocar primeiro um desenho aqui, só para a gente deixar em destaque o que a gente vai encontrar. Aqui nós temos um total de 50 alunos, sendo que desses 50, 16 está do lado de fora, tá? Ou seja, a soma que eu quero achar aqui tem que dar quanto? 16 para 50, 34, né? Eu vou chamar de anatomia, biofísica e citologia. Certo? Aí ele me diz aqui que anatomia, 18. Citologia, tem 15. Biofísica, tem 13. Aí depois ele fala que anatomia e citologia, anatomia e biofísica, citologia e biofísica. Vamos ver no texto? Anatomia e citologia tem 6. Anatomia e biofísica tem 4. Citologia e biofísica tem 5. E eu preciso da interseção dos três. Certo? E aí, ó, seguindo essa ideia da inclusão e exclusão, a gente vai somar essas quantidades, subtrair essas daqui e somar essa. E o resultado tem que dar a união, que é 34. Tá? E aí, com essa continha aí, a gente acha o valor de x. Né? Se você quiser somar previamente aqui, ó, fica até mais fácil. Quanto dá essa soma aqui? 10, 20, 30, 46, né? Eu vou somar isso aqui. Essa continha aqui dá quanto?
10, 15. Esses 15 serão subtraídos. Eu faço 46 menos 15 mais x, tendo que dar 34. 46 menos 15, 31, né? Mais x igual a 34, ou seja, x vale 2. Aí, sabendo o valor de x, o negócio melhora, né? Eu posso vir para cá, ó, dizer que aqui tem 3 pessoas, e aí eu consigo dizer quanto vale cada pedacinho desse. Aqui tem 3. Aí vamos lá. A interseção C tem 6. Então aqui já tem 3, eu ponho 3 aqui. A interseção B tem 4. Aqui eu ponho 1. B interseção C tem 5. Aqui eu ponho 2. A tem 18. Aqui já tem 7. Para 18, 11, né? O B tem 15. Não, mentira, o B tem 13. 13. Aqui sobra 7, né? E o C tem 15. Aqui também sobra 7. Bom, aí ele quer saber na questão o número de alunos que cursam simultaneamente exatamente 2 disciplinas. Exatamente 2 delas é o mesmo que apenas 2 delas, tá? Seria essa quantidade, junto com essa quantidade, junto com essa quantidade. 1 mais 2 mais 3. Seis alunos cursam exatamente 2 disciplinas. 6 está na letra E. Uma mensagem dessa questão 10 é essa ideia da união dos 3 conjuntos, né? A inclusão e a exclusão. Tá? Compreendido aí, pessoal? Beleza. Gente, a questão 11, que foi um problema também aí do Enem, só para a gente relembrar, né, essa ideia dos conjuntos numéricos, já vou aproveitar para representar esses conjuntos numéricos aqui, ó. Eu gosto muito dessa representação aqui, tá? Imagina que aqui eu tenho o conjunto dos números reais, eu vou dividir em 2 regiões, sem interseção e sem folga. O conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Esse aqui seriam os racionais e esse aqui os irracionais. Os racionais, eu quero que você entenda como sendo o conjunto das frações de inteiros, né? Tá? Frações de inteiros. E os irracionais são aqueles que não podem ser escritos como frações de inteiros. Aqui dentro dos racionais, a gente ainda tem os números inteiros e os números naturais. Os números que não são inteiros, mas que ainda assim são racionais, seriam os decimais exatos,
E seriam também as dízimas periódicas. Certo? Seriam as frações, enquanto dividida uma quantidade finita de casas decimais, uma quantidade infinita, porém periódica. Essa galera aqui, que ganhou um espaço maior, porque tem uma densidade maior no conjunto dos reais, né, corresponde aos números que você pode tentar, mas não consegue escrever na forma de fração. Tá? Tem alguns irracionais famosos, como o π, o raiz de 2, o E, o número de ouro. Né? Então, tem vários números aqui que são decimais não exatos, tem uma infinidade de casas decimais, e que não são periódicos. O π ele vale 3,14, 15, 9, 2, 6. O E vale aproximadamente 2,71, 82, 81. O número de ouro vale aproximadamente 1,618, todos eles com uma infinidade de casas decimais. Tá? E são números que não dá para ser escritos na forma de fração de inteiros. Se liga, fração de inteiros. Bom? Com relação às dízimas periódicas, um exemplo de como o Enem pode cobrar, né, ele pode inventar um contexto, como esse da número 11, que diz assim: um estudante se cadastrou numa rede social, na internet, que exibe o índice de popularidade do usuário. Esse índice é a razão entre o número de admiradores e o número de pessoas que visitaram seu perfil na rede. Ao acessar seu perfil hoje, ele descobriu que seu índice de popularidade é 0,3. 12. O índice revela que as quantidades relativas de admiradores do estudante e as pessoas que estão no seu perfil é de quanto? Ele quer saber se você consegue escrever esse número na forma de fração de inteiros. Como é que eu tenho certeza que isso é uma fração de inteiros? Como é que eu tenho certeza que isso é uma dízima periódica? Né? Ele me disse que isso era uma razão entre dois números inteiros. A quantidade de pessoas que admiram e a quantidade de pessoas que visitaram o perfil. Não é? Então, isso aqui, de fato, é uma dízima periódica, porque vem de uma fração de inteiros. Certo? Não tem como eu ter um número que tenha uma infinidade de casas decimais e que as casas decimais, que ele venha de uma divisão de inteiros e as casas decimais não se repitam. Não tem como. Elas têm que se repetir em algum momento. Certo? Por mais que o período seja grande, mas tem que se repetir. Bem, eu vou mostrar para vocês uma maneira geral de escrever isso em forma de fração. Eu vou chamar de uma letrinha x, tá? E vou multiplicar essa equação que eu montei aqui por um número que seja capaz de afastar a vírgula para mim. Aí esse número pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, certo? Agora eu queria afastar essa vírgula de modo que o número que eu colocasse embaixo, o 1 ficasse embaixo do 1, o 2 ficasse embaixo do 2, o 1 ficasse embaixo do 1, o 2 ficasse embaixo do 2, para quando eu subtrair, todo mundo ser cancelado. Certo? Então, o ideal era que essa vírgula viesse para cá. Ó. Se ela vier para cá, se eu multiplicar esse número por 100, se eu multiplicar ele por 100, ficaria 100x igual a 0, aí o 100 faria essa vírgula para cá, ficaria 31,21, 21, multiplicando por 100, eu andei duas casas, né? Tá? E esse x, ele é 0,312, tá vendo? Eu consegui, multiplicando por 100, fazer com que o 1 ficasse embaixo do 1, o 2 ficasse embaixo do 2. Por mais que no começo não coincidisse, mas que tivesse uma hora em que a cauda do número coincidisse.
Quando eu fizer a operação desejada, que é a subtração dessas equações aqui, ó, quando eu fizer a subtração dessas equações, todas essas casas decimais que estão coincidindo, elas vão ser canceladas, não é? Isso aqui vai ser cancelado. É igual em cima e embaixo. Isso é o mesmo de eu fazer, ó, 100x menos x, 99x. E aqui, 31,2 menos 0,3. Então, ficaria 3 para 12, né? Dá 9, vírgula, e vai 1 aqui, 1 para 1 nada. Aí embaixo 3. Ficaria x igual a 30,9 sobre 99. Isso é a mesma coisa que 309 sobre 990. Eu posso simplificar por 3, que é exatamente como aparece, né? Aparece simplificado. Ele diz aí na letra A, que é 103 a cada 330. É a nossa resposta. Esse método de multiplicar por 10, por 100 ou por 1000 para subtrair as casas decimais serem canceladas, ele é um método único. Não tem uma dízima periódica que isso não dê certo. É diferente das regrinhas práticas que a gente tem para dízimas periódicas, né? Que, olha, se você, todo mundo se repetir, coloca só novos embaixo. Se tiver número que não se repete, você vai estar novos e zeros. E aí tem um lance aí no numerador, vai ter não sei o que, um bocado de coisa. Com isso aí, você não tem que se preocupar com nada. Se tem número antes da vírgula, se não tem. Se tem número se repetindo, se não tem. Não precisa se preocupar com nada disso. Tá? Você tem esse controle. Isso aí você consegue transformando 3, 4 dízimo periódico como uma fração, você consegue tranquilamente esse método colocar em andamento aí nos seus cálculos, certo? Chamar a atenção, gente, para essa dízima periódica especial aqui, ó. Ela e todas as que têm terminações 9, né? Certo? Isso aqui é exatamente 1, tá? Isso não é menor que 1, nem é próximo de 1. Bom, não são números diferentes. Entre dois números racionais, ou entre dois números reais, de uma maneira geral, existe uma infinidade de números, sejam eles racionais e irracionais. Caso esses dois números fossem diferentes, nós teríamos que ter uma infinidade de números entre eles. Não tem ninguém entre eles. Não tem nenhum número que está entre esse e esse número aqui, ou seja, eles têm que ser iguais. Certo? Isso é uma exceção da dízima. Então, com exceção dos números terminados em 9, todos os outros, você pode usar esse processo aqui e encontrar a fração correspondente. Certo? Então, isso aqui é um número inteiro chamado 1, né? Tá legal? Conseguem compreender essa ideia, gente? Essa maneira de multiplicar? Professor, quando é que eu vou saber se vou multiplicar por 10 ou por 100? Olha, uma dica é a seguinte. Se tiver só um número se repetindo, você multiplica por 10. Se tiver dois números se repetindo, você multiplica por 100. 3 números se repetindo, você multiplica por 1000 e assim vai. Seria a maneira mais simples de você notar por quem você deve multiplicar. Tá bom? E a maneira de representar esses conjuntos de números reais que a gente tem é em forma de intervalos. Tá? Então, eu separei a 13 aí, a gente vai fazer só a 12 rapidinho. Eu separei a 13, que eu queria que vocês pensassem na solução dela e a gente discutisse depois. Tá?
fazer só a 12 aqui, em relação a essa ideia dos conjuntos numéricos, lembrando dessa história aqui, né? A 12 diz assim: sejam as afirmativas, sabendo que R é o conjunto dos números reais, Z inteiros, Q irracionais e I irracionais. A primeira afirmação é a de que raiz de 10 pertence ao conjunto dos racionais unido ao conjunto dos irracionais. Isso é verdadeiro ou falso? Isso aqui, gente, é verdadeiro porque raiz de 10 é um número irracional. E se o número pertence, o elemento pertencer a um dos conjuntos, ele pertence à união. Certo? Se ele pertence a um dos conjuntos, ele necessariamente pertence à união. 2. Afirma que o conjunto dos inteiros não está contido nos reais. Mentira, né? Os inteiros está contido nos reais, sim. Falso. 3 afirma para a gente que a interseção entre os racionais e os irracionais é o conjunto vazio. Exatamente, né? Inclusive, um é o complemento do outro. A gente pode olhar para os irracionais e pensar como sendo o complemento dos racionais dentro dos reais. Da mesma forma, ao contrário. 4 afirma que o conjunto dos reais está contido no conjunto dos reais diferentes de zero. O que vocês acham dessa daí? O conjunto dos reais está contido nos reais diferentes de zero? Isso não faz sentido, porque esse aqui é o completo, esse aqui é faltando um elemento, né? Então, isso está falso porque aqui dentro tem o zero e aqui não tem. Certo? Então, não tem uma relação de inclusão. 5, 3,762 pertence aos racionais interseção com os inteiros. A interseção entre racionais e inteiros é o próprio conjunto dos números inteiros. Isso aqui é um conjunto dos inteiros. Esse número não é inteiro. Falso também. E por fim, o item 6, ele diz assim: conjuntos irracionais não estão contidos nos inteiros. Realmente nada a ver, né, um conjunto com o outro. Então, eles não estão contidos de fato. Na verdade, temos a 1, a 3 e a 6. Letra D. Tá? Na semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra aí na aula, tá? E aí eu levo para vocês o material impresso. Mas eu já vou colocar no grupo agora, para vocês já irem tentar adiantar alguma coisa. Esse material é sobre funções. E a parte assim, central que eu deixei no capítulo foi com relação a gráfico, a interpretação de gráficos, tá bom? Então, a interpretação gráfica é o foco principal aí desse módulo seguinte. O estudo de funções, tem um apoio teórico inicial, vale a pena se dar uma passada aí nesse apoio teórico e, em seguida, dar uma olhada nos problemas. Se puder começar já dos exercícios de casa, porque eu de sala eu vou fazer junto com vocês, tá bom? E aí, se tiverem tempo disponível aí daqui no final da semana para já adiantar isso para a semana, aí na semana que vem a gente começa a aula tirando as dúvidas de conjuntos, tá? E já dando uma olhada nesses exercícios de funções, que eu vou postar daqui a pouquinho. Vou colocar no grupo de vocês. Mas semana que vem eu vou mandar impresso, porque são muitas coisas. Tá bom? Beleza, gente? Obrigado, pessoal, por terem comparecido então. Tá? A 13 eu não pedi para vocês
tentarem fazer, que é sobre intervalos, né? Eu deixei junto com as dúvidas para fazer em casa, tá bom? A gente vai fazer a 13, e aí vai fazer um resumo antes da 13 sobre intervalo fechado, aberto, semi-aberto, semi-fechado, tá bom? Vai fazer uma parada antes de fazer a 13. Legal? Valeu, gente. Um abração para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Semana que vem a gente se encontra. Valeu, tchau.